meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, permaneçamos firmes. Pois bem, entre os 3 assuntos que eu propus, a interpretação da Bíblia foi o mais votado. Os 3 eles são assim interligados. Saber como se traduz a Bíblia a partir das línguas originais conduz para uma interpretação mais segura. Uma vez interpretando corretamente, a pregação vai ficar construída sobre o alicerce da verdade. Eu vou falar de 2 métodos de interpretação, o alegórico e o literal gramatical histórico. Primeiro método alegórico. Neste método, o intérprete ele floreia, ele maquia o texto e acrescenta, às vezes, o que vem à mente. E ainda diz ser uma interpretação espiritual, é mistério, revelação. E muitos alegoristas, até pregadores famosos, eles têm a infelicidade de dizer que Deus lhe revelou em oração coisas que se chocam com princípios bíblicos. Ainda chamam isso de joelhologia. Não sei se você já ouviu esse termo. Um exemplo histórico de uma interpretação alegórica. A parábola do bom samaritano, segundo Orígenes, que viveu entre o 2º e o 3º século. Ele era teólogo e seguidor de Platão. Tira um fino aí, os extremos. Ele dizia que a Bíblia deve ser interpretada no aspecto mitológico, platônico. Vamos ver como é que ele mostrou a parábola do bom samaritano. O homem que descia de Jericó era Adão. O assalto era a queda. O sacerdote e o levita significam a lei e os profetas que não podem salvar. O samaritano é Jesus. O vinho que ele colocou nas feridas do homem assaltado é o sangue. O fato do homem ser levantado pelo samaritano representa o novo nascimento. O jumento que ele colocou o homem em cima é o evangelista. A hospedaria é a igreja. O hospedeiro, ele é o pastor. As 2 moedas que ele deu para o hospedeiro, o samaritano deu para o hospedeiro, dizendo que pagaria o resto se porventura estourasse a conta, significa o batismo e a Santa Ceia, as 2 moedas. E aquela fala do samaritano, que cuide dele até que eu volte, representa a segunda vinda de Jesus. Agora tem um problema nessa interpretação. É que a Bíblia, a autoridade, ela diz que Jesus estava exemplificando por parábola que o próximo é toda pessoa que tivermos a oportunidade de ajudar. O doutor da lei, ele desafiava Jesus. E ele havia perguntado quem é o próximo. E ele fez isso para se livrar da própria insensibilidade. Aí Jesus perguntou, depois de ter contado a parábola, qual dos 3 te parece ser o próximo do homem assaltado? Aí ele respondeu, aquele que usou de misericórdia. Ele respondeu direitinho, né? Aí Jesus pegou e disse, vai e faze o mesmo. Esse é o princípio. Esta é a interpretação. Viu, Orígenes? Uma nota. A Bíblia, meu irmão, ela apresenta alegoria. Claro. Um exemplo disso Paulo deu aos Gálatas, com relação a Sara e Agar. Mas ali, a Bíblia está dizendo que é uma alegoria, uma figura. Paulo diz. Mas se a Bíblia não disser, eu não tenho autoridade canônica para acrescentar nada ao texto. Agora, pense comigo. Raciocínio lógico. Será que Deus daria a revelação para conduzir o homem à fé substancial e ao comportamento adequado por meio de mistérios, por meio de enigmas? Meu irmão, Deus ele não limitaria esta revelação apenas para aquelas mentes prodigiosas, hábeis na descoberta do oculto. Eu vou usar algumas regras da ciência que estuda a interpretação de textos, a hermenêutica. O nome é um tanto esquisito, mas você vai perceber que o homem que teme a Deus ele não viola estas regras, na medida que eu for falando.
O método literal gramatical histórico, que se opõe ao método alegórico, ele usa essas regras. Entre outras, eu peguei só algumas. Olha, a escritura é explicada pela escritura. Fechou. Tudo que eu entender sobre o texto da Bíblia precisa ser confirmado pela própria Bíblia. Se eu chegar a uma conclusão e esta conclusão entrar em colisão com algum princípio doutrinário, a minha conclusão não está correta. 2. Sempre respeitar o contexto. O contexto é a trama de tecido, é um enredo, é o conjunto da ideia. Jamais eu devo isolar uma palavra ou um versículo do todo. Para eu entender uma passagem, eu preciso ler o que está escrito antes e o que está escrito depois, para poder compreender ela. Uma nota: quando a Bíblia foi escrita, não havia versículos e capítulos, não veio junto. Este recurso foi criado a partir do século XIII, passou uns 300 anos para a conclusão total, e unicamente para ajudar na localização dos escritos. Se eu pescar uma palavra ou versículo tirando do contexto, eu vou estar comprometendo a minha interpretação. 3. O sentido literal. A regra do sentido literal. Eu preciso sempre objetivar a intenção do autor e jamais acrescentar o que eu gostaria ou acho que contém no texto. Como fazer? Primeiro, eu vou no sentido literal, vou buscar o sentido literal do texto. Caso este sentido ele se torne absurdo, incoerente, imoral, aí eu passo, meu irmão, para o sentido figurado. Os livros poéticos eles são repletos de figura. Se ainda não se encaixou, aí eu passo para o sentido simbólico. Contém mais nos livros proféticos. Agora, o que é que eu faço? Eu devo ler considerando a classe literária de cada livro. Mas também preciso saber que eu posso encontrar profecia nos Salmos, doutrina em Apocalipse, poema nos livros históricos. Uma nota importante. Eu só devo levar o sentido simbólico, só devo levar para ele, só devo me conduzir para ele, se a Bíblia falar ou sugerir. Não esqueçamos nunca da primeira regra, que é a Escritura explica a Escritura. Se ela diz, se ela não diz. Um exemplo de um sentido simbólico que a Bíblia diz. Oséias ele diz assim: do Egito chamei o meu filho. Ele se refere ali a Israel saindo do Egito. No entanto, Mateus ele leva o sentido para o retorno de Jesus do Egito depois da morte de Herodes. Trata-se de um texto simbólico, tá claro. Agora, amparado pela Escritura. Recapitulando a sequência: sentido literal, figurado, simbólico. Na seguinte ordem, só indo para a opção seguinte se o sentido não se encaixar. Sentido literal, figurado e simbólico. 4. Eu preciso estudar a biografia do autor, conhecer a biografia, caráter, personalidade, cultura e tal. Por quê? Porque a inspiração divina não anulou a personalidade de nenhum escritor. Cada um prestou a sua colaboração com o que sabia e havia construído durante a vida. Pedro é Pedro, Paulo é Paulo. Um foi pescador e o outro filósofo, juiz, poliglota. Sabendo disso, eu devo considerar o lastro de vida de cada um e observar com a lupa bem atenta o que ele transmitiu de si mesmo para o texto. Se eu não observar este princípio, eu posso até desejar o mal do inimigo e achar que Deus está aprovando. Eu digo o inimigo homem, meu semelhante, meu próximo. Eu desejo mal a ele e uso mais a Bíblia para amparar. Ok? Outra, eu preciso fazer perguntas ao texto. Perguntar. O intérprete que toma este cuidado, ele se protege mais e se submete às respostas do texto. Exemplo de algumas perguntas que eu preciso fazer. Quem fala? Para quem está falando?
Sobre quem ele fala? Sobre o que ele fala? Por quê? Que motivou ele a falar? Que época ele falou isso? Ah, meu irmão, aí está a chave da vitória. O texto não é egoísta, não. Quando eu pergunto, ele me responde. Faça essa experiência. A última que eu anotei aqui, 6, né? A regra da oração. Abra bem os ouvidos abertos. Eu preciso ter uma vida de oração. E também orar antes da leitura, pedindo iluminação para interpretar corretamente. Não é para que seja revelado ocultos, não. Eu preciso orar também depois que eu li, pedindo graça ao Senhor para saber aplicar na minha vida o que aprendi com o texto. Se ler Bíblia para aprender, vou ler para pregar, eu vou ser só um leitor esporádico. Preciso ter esse hábito da leitura. E por que a regra da oração? Porque a oração dependente de Deus, ela atrai a graça de Deus, ela ilumina o escrito. Uma nota, ó. Jamais a oração ela vai servir para revelar um sentido que a própria Bíblia fala o oposto dele. Se a Bíblia cala, meu irmão, o intérprete deve calar também. É simples. Um bom domínio, veja só, a pessoa tem um bom domínio na arte de comunicar, sabe? Fala em línguas durante a pregação, é válido, claro. Ele pinoteia no púlpito, mas isto não autentica uma mentira se ele estiver falando. Eu já ouvi heresias do tipo, não está na Bíblia, mas Deus ele me revelou em oração. Imagine. Deus não revelou a Moisés, não revelou a Jeremias, revelou para ele. Eu faço como o outro, me poupe. Para encerrar, meu irmão, esse nosso papo, o exercício, o hábito da leitura vai facilitando a interpretação, a compreensão correta. O que mais colabora com o fato de tantas pessoas não obterem êxito na interpretação é não ter o cuidado de ler todo o contexto. O hábito de isolar versículos é fatal para uma interpretação errônea, sabe? Tenha um bom proveito, meu querido, minha querida, e vamos para frente com as ferramentas aqui, ó, na cachola. Quando for colocar os olhos no texto, já leve as ferramentas de interpretação junto. Isso vai lhe fazer você muito feliz, tá certo? Forte abraço.